E muita gente não percebe, né? Que tudo está dentro de uma agenda. E eu quero falar sobre o Brasil porque a The Economist está falando muito sobre o Brasil esses dias. Muito mesmo. E muita gente nem imagina, né? O que está por trás, o que está por trás de toda essa agenda. Porque a The Economist, ela publicou aí a corrupção do Brasil, além da corrupção, ela falou sobre o Toffoli ela falou sobre o Toffoli e o Dias Toffoli e o Moraes, né? Também falou já esse ano que o Lula é um péssimo candidato para o Brasil, para uma reeleição. Para uma reeleição. Então, diz que o Brasil é um péssimo, Lula, né? Um péssimo candidato, porque ele não tem um, um sucessor, né? Ele não tem sucessor. E idade. É a mesma coisa que aconteceu com o John Biden, que eu tenho perguntado para vocês, cadê o Biden? Ninguém sabe onde está o Biden. Ele desapareceu, não existe aparição de John Biden em lugar nenhum. Você não vê John Biden em lugar nenhum. Ele simplesmente desapareceu do mapa. Por quê, irmãos? O Biden, ele era o candidato, né? E o governo dos Estados Unidos, o irmão Júlio disse que ele morreu, outros estão dizendo que desligaram, né? Que ele era um robô humanoide. Não duvido que o Biden era. Por que eu não duvido, irmãos? Porque ele, o Biden, o Donald Trump, né? Ele colocou uma caneta no lugar da imagem de Biden na Casa Branca. Então, a gente vê claramente que, como a The Economist está classificando o Lula um perigo para o Brasil, eu tenho dito para vocês
que existe uma grande possibilidade de ele não ser nem candidato a presidente. Então, existe uma grande possibilidade. E outra coisa aconteceu hoje, né? Eu não sei se vocês viram, mas aconteceu algo hoje que o Alcolumbre, que estava pensando em derrubar, né? O Alcolumbre estava pensando em derrubar o extrato bancário do Lulinha e hoje a gente viu aí que o Alcolumbre deu carta branca. Tem que interromper a cobertura sobre o Irã, porque Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fala agora sobre os requerimentos a respeito da quebra de sigilo do filho do presidente da República, Fábio Luiz Lula da Silva. Ele... Estão pegando o áudio. A gente já está normalizando esse áudio, mas para entender esse assunto para você... É que esta presidência deve intervir, eventualmente anular atos realizados pelos órgãos do Congresso Nacional. Afinal, nosso regimento é expresso em seu artigo 48, que é o dever da presidência desta Casa fazer observar a Constituição, as leis e o regimento interno. Os precedentes da Casa apontam exatamente neste sentido, de atuação da presidência apenas em casos excepcionais. Os casos enumerados pelos autores, entre aspas, questões de ordem número 5 de 2016, número 28 de 2017 e número 17 de 2021, embora contenham um juízo da presidência do Senado Federal a respeito de atos de comissões, não se assemelham com a situação aqui enfrentada. As decisões das questões de ordem 28 de 17, 17 de 21, não implicaram em anulação de qualquer ato praticado pelos colegiados da Casa. Consistiram em mera determinação de realização de reunião para resolver a questão de ordem pendente e em suspensão de reunião realizada ao mesmo tempo da ordem do dia do plenário do Senado. A decisão da questão de ordem número 5 de 2016, embora tenha determinado o refazimento da votação pela comissão, reconheceu expressamente que não havia violação às normas regimentais. E aí ele declarou que pode investigar o Lulinha. Aí, meu irmão, eles vão cruzar os dados. Olha o que vai acontecer, eles vão cruzar os dados. Da conta do Lulinha com Careca do INSS, e já houve aí, os advogados já falaram que as passagens aéreas e hospedagem em Portugal, quem pagava para o filho do Lula para ser lobista era o Careca do INSS. Então, é uma pontinha de um iceberg que vai destruir. Irmãos, a popularidade do governo está despencando. Então, a mídia está... Está despencando, né? Então, a gente vê... Olha aqui, para ver que o negócio está sério. E aí a mídia... Teve um outdoor aí em São Paulo, na Avenida Paulista, que expôs os recordes do governo, rombos bilionários, né? E Deus abençoe a irmã Elizabeth pela ajuda. E aí, olha aí, ó, nova pesquisa mostra desgaste de Lula no maior reduto eleitoral do PT. Diretor do Instituto Real Time aponta a eleição novamente polarizada como fator para empate técnico no segundo turno. Olha lá, o empate técnico entre o Naine e Flávio Bolsonaro no segundo turno deixou de ser um dado isolado e passou a integrar uma tendência observada por diferentes institutos. Do ponto de vista, a jornalista Marcela Ouviu, diretor executivo da Real Time Big Data,
que detalhou fatores por trás do novo cenário. Esse texto é um resumo do vídeo acima. E aí eles estão dizendo, ó, o Lula está perdendo força no Nordeste, sim, ainda que continue liderando na região. O levantamento aponta perda de intenção de voto no Nordeste e reduto histórico do petista. No primeiro turno, quando nomes como Ratinho Júnior entraram no cenário, parte do eleitorado de menor renda migra. Segundo o diretor do Instituto, Ratinho cruza votos principalmente na base lulista e especialmente entre eleitores mais pobres. E aí a gente vê que essas pesquisas mostram que o Nine está afundando. E é interessante, né, irmãos? É interessante porque, olha só, mais uma pesquisa aqui, ó. 51% do Brasil reprovam o governo. Então, existem muitas matérias que colocam o governo em desgaste. Quer ver? Existem vários recordes, né? Olha só um Google aqui, só um Google que eu dei, ó. O governo Nine de 2023 e 2026 acumula recorde negativo, marcando em foco no déficit fiscal, dívida pública elevada, ultrapassando 9 trilhões, e prejuízo histórico nas estatais, que superam 13 bilhões em déficits acumulados. Destaque inclui recordes de dengue, queimadas, inadimplência, alta carga tributária, segundo analistas e parlamentares da oposição. Então, olha lá, ó, contas públicas e dívida. O déficit nominal em 12 meses aproxima-se de níveis da pandemia, com dívida pública atingindo cerca de 78% a 79% do PIB. O gasto com juros da dívida pública atingiu 1 trilhão, já está em 1 trilhão de reais. Estatais, o rombo nas empresas estatais e federais, estaduais e municipais atingiu o maior valor em 15 anos. Déficit de 3,3 bilhões em 2024, acumulando mais de 13 bilhões entre 2023 e 2025. A arrecadação de imposto bateu recorde, superando 2,6 trilhões em 2024, que gerou críticas sobre o aumento da carga tributária. Economia, o déficit externo, conta corrente no final de 2025 foi o maior em 11 anos, evidenciando vulnerabilidade externa. Houve também recorde de inadimplência de empresas e pedidos de falência e recuperação judicial. Ambiente e saúde. O Brasil registrou números críticos em queimada, aumentando de 93% a 117% em biomas, um recorde de casos de morte por dengue em 2024, quase 6 mil óbitos por dengue. Gestão e administração, aumento significativo na fila do INSS e o tempo de espera para benefício, desvalorização do real com o dólar. Irmãos, é muito recorde, né? Mas você vê que o recorde que o governo bateu... Veja, eu só dei um Google e tudo isso está em todos os portais de notícia. Então, veja bem, nós estamos com recordes negativos em todas as áreas do governo. E aí eu vi agora que a Lei Rouanet vai dar renda milionária ao Gilberto Gil e ao Caetano Veloso. A Lei Rouanet. E eles estão dizendo o quê, irmãos? Que está tudo bem. Outro recorde que deve chamar atenção é esse daqui, ó.
O déficit externo, conta corrente no final de 2025, foi o maior em 11 anos. Evidenciando vulnerabilidade externa, houve também recorde de inadimplência de empresas e pedidos de falência e recuperação judicial. Isso daqui é recorde de inadimplência de empresas e pedidos de falência e recuperação judicial. Recordes. Empresas quebrando. Empresas abrindo falência. Então, veja, tudo é recorde. E não existe nenhum recorde negativo. E o Vale Gás, irmãos, meu Deus, o povo que vota nele está injuriado. Por quê? Porque o Vale Gás, irmãos, ia junto com o Bolsa Família. E eles criaram o cartão do Vale Gás e o posto credenciado onde pega o gás. Alguém viu aquele vídeo do rapaz do Maranhão injuriado porque ele tinha que gastar R$80 de Uber para pegar o gás, 40 para ir, 40 para voltar. Então, não vale a pena ir buscar o gás. E tudo isso existe os lobistas, irmãos. Antes, no outro governo, o dinheiro do Vale Gás ia para o Bolsa Família. Então, a pessoa podia comprar o gás aonde ela quisesse. Só que agora existem os postos credenciados. Aí, se você for ver quem é o dono do posto de venda do gás, é tudo ligado ao governo. Se é que você me entende, né? Não sei se você me entende do que eu estou falando. Então, imagine que o irmão Miros vende gás e ele é meu amigo. Então, eu libero o Vale Gás para comprar só do irmão Miros. Por quê? Porque ele também vai me beneficiar. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eles colocaram postos credenciados para pegar o gás, porque quem é o dono do posto credenciado está ligado a algum político. Então, eu dou o gás para você, mas alguém vai ter que me beneficiar depois. É assim que funciona. Então, irmãos, veja bem, a gente está com uma imagem ruim do Brasil no âmbito externo. Nós estamos vendo a The Economist batendo na questão do Brasil semanalmente, falando mal do governo. Nós estamos vendo hoje o filho do Lula indo para a CPI, e agora a quebra das contas bancárias dele vai revelar muita coisa. Nós estamos vendo a popularidade do governo despencar e ele perdendo voto no reduto de voto. E como eles não conseguiram regulamentar a rede social, esse governo cai. Infelizmente, devia ser em outubro já, né? Mas eles vão criar um meio para ir para o segundo turno. Mas eu vou repetir: a probabilidade do presidente não ser candidato, veja que ele está até com medo de ir lá, porque ele apoiou o Irã, está contra Israel, e ele tinha uma reunião com o Donald Trump esses dias, e ele está pensando em cancelar a reunião pelo posicionamento do Brasil a favor do Irã. Então, o Donald Trump está cozinhando o Lula mesmo. É meu amigo, eu me dou bem com ele, mas ele colocou, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele colocou eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Olha só quem ele conta, é a mídia, a metrópole é meio centro, não é nem esquerda nem direita, né, esse portal. Mas olha aí, ó.
Trump nomeia secretário de extrema-direita para supervisionar o Brasil. A revelação coloca mais uma polêmica na bagagem de Lula, que pretende viajar aos Estados Unidos em março para encontrar o presidente. Olha só, o secretário de Estado adjunto interino para assuntos educacionais e culturais dos Estados Unidos é Darren, crítico ferrenho do atual governo brasileiro, foi nomeado pelo presidente Donald Trump a um cargo de consultor sênior para supervisionar o Brasil. A informação da agência Reuters. Essa agência aqui também é da família Rothschild, que controla a mídia internacional. Tudo que vem da Reuters, ela vem já programado para todo o jornalismo mundial, que ouviu fontes e teria confirmado o relato de um alto funcionário do Departamento de Estado que afirmou que o agente atualmente atua como conselheiro sênior para políticas sobre o Brasil. Segundo a agência, a nomeação sugere que as relações entre as duas maiores democracias do hemisfério ocidental permaneçam delicadas, apesar de uma recente reaproximação, e que os Estados Unidos têm foco no Brasil daqui para frente. Washington não abandonou suas preocupações com a liberdade de expressão no Brasil, nem fez as pazes completamente com o governo de esquerda do presidente Nine, diz a agência. A revelação sobre a nomeação do novo supervisor norte-americano do Brasil coloca mais uma polêmica na bagagem do presidente Nine, que pretende viajar para os Estados Unidos. Está aí um camarada de extrema-direita supervisionando o Brasil para Donald Trump. Aí alguém acredita que esse governo vai suportar tamanha pressão? Irmãos, o Biden apoiou o Nine. E Trump vai apoiar a direita, não vai apoiar o Nine. E esse é o medo. O Lula ia lá só para pedir para ele, por favor, né? Não se intrometa nas eleições, porque se diante da fala do presidente americano, irmãos, a cada 3 brasileiros, 2 brasileiros aprovam o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. Então, isso já mostra que a popularidade de Trump no Brasil ela é muito alta. Muito alta. E aí, nós temos aí, né? A gente já tinha essa polêmica. Eu vi o Celso Amorim dando entrevista com o microfone da Sputnik, que é a imprensa da Rússia, né? E aí existe também uma investigação no Brasil. Uma investigação no Brasil pesada.